nós encontramos o maior tesouro. Amém? O maior tesouro é poder ter tido esse encontro. Deus, amém. Esse é o grande mistério e ministério da reconciliação. Deus estava em Jesus reconciliando o homem com Ele. Amém. O que é mais precioso na nossa vida? Amém. E é importante nós termos essa dimensão na nossa vida do que é mais importante, o que é menos importante, o que é prioridade, o que vem primeiro. Então, quando os religiosos da época perguntaram e questionaram Jesus, amém? Alguns com boas intenções de querer saber mesmo, outros simplesmente para achar algo para acusar, perguntaram qual é o principal e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Jesus deixou claro, o primeiro mandamento, o que vem antes, e o principal, o de maior importância: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, com tudo que tu tem, com tudo que tu é. E você só pode entrar nessa relação de amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a revelação do amor de Deus por nós, em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida em favor do seu vizinho, dos seus amigos. Amém. Jesus perfeito deu a sua vida por nós. Então, essa é a base do cristianismo. Amém? É onde nós começamos. E aí ele diz: esse amor que eu coloquei no coração de vocês, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, existe uma ordem, prioridades de importância do que vem primeiro. Deus vem primeiro. E a grande mensagem do Evangelho, do Calvário, é essa: nós andávamos longe, eu perdido, pecador, longe, cego, ó, com cego, andei longe. E aí, em Jesus eu fui encontrado. A luz, ali eu vi meus pecados castigados em Jesus, ali pela fé, os meus olhos, eu abri os meus olhos, eu vi Deus me ama e Ele lidou com os meus pecados. Amém. Graças a Deus, o que é que tem de melhor? Ele me ama, Ele lidou com os meus pecados. E a coisa mais importante na nossa vida é lidarmos com essa sensação de que o pecado separa. O pecado separa, amém, você de Deus. O pecado separa de Deus. E o que nós não queremos é viver uma vida separada de Deus. Então, esses são os fundamentos da nossa fé. O pecado separa. E o pecado nada mais é que Deus diz: esse é o caminho, é assim que se faz. Esse é o governo de Deus. Quando você escolhe andar longe do governo de Deus, tem consequências. Mas nós fomos aproximados pela fé. Amém. Aquilo que era impossível, nós fomos reconciliados e conectados com Deus. E aí Paulo então fala: por que depois de tão grande salvação, de tudo que Deus fez, por que você está de novo querendo se envolver, amém, crucificar Jesus de novo e voltar ao estado original e querer as coisas que esse mundo tem, quando nós somos libertos desse mundo? Nós somos libertos desse sistema. Nós somos libertos de um mundo, amém, que é controlado pelo pai da mentira, corrupto, mau. Amém, é um sistema anti-Deus. Amém. Se tudo o que nós queremos é nos reconciliarmos com Deus, por que nós vamos operar num sistema anti-Deus? Então, o Evangelho chega a nós para nos libertar, nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Então nós chegamos nesse contexto do Evangelho, onde você inicia com esse amor fervoroso e ardente por Deus, pelas coisas do reino, onde você está disposto a largar tudo pelo Evangelho. E ao você começar a viver nesse mundo, você percebe que não é tanto assim, que você pode, amar a Deus, mais algumas coisas, se envolver. E que é o conceito do engano, onde você alivia a pregação. Então nós já lemos essa função dos falsos profetas, essa estrutura de falsos ensinos, pessoas que por cobiça, o Deus deles é o ventre, a Bíblia diz assim, eles querem, eu quero ser importante, então eu vou falar uma coisa, eu vou atrair pessoas. Absalão, por exemplo, era o filho de Davi, ele queria o reino, ele foi pressionando, fustigando, e aí, ele foi contando com a tolerância e com o amor, né, de Davi, e a Bíblia fala que ele montava uma banquinha na porta do palácio, e as pessoas que vinham consultar o rei para ter sabedoria, ele puxava para eles e dizia assim, se eu fosse rei, eu ia levar a sério a tua questão. E a Bíblia fala que ele furtava o coração das pessoas, ele tirava o coração que era devoto ao rei para ele. Então, o que nós temos hoje? Esse é o espírito de Absalão, o espírito de Jezabel, o espírito de Judas. Judas traiu Jesus pelos pilas. Alguns que pensam que o Evangelho, a piedade é fonte de lucro. Então, você percebe que as mesmas tentações continuam. Poder, fama, autopreservação. Às vezes a gente quer, para evitar problema, E aí você aceita outro Evangelho, você começa a diminuir, e começa a aliviar, e nós entramos no erro, porque o que acontece? Só existe um Jesus, e a nossa devoção a Ele é importante. Então, se você começa a fazer concessões na tua fé, porque os dias são maus, a pressão é grande, seja por ganância, que a Bíblia fala, seja por poder, seja por posição, seja por fama, seja porque você... Ou seja por preservação. Eu vou ficar no meu canto para evitar problema, eu não vou falar algo porque de repente eu vou perder o convívio com meus amigos. Eu gosto tanto dos meus amigos no mundo. Se eles souberem que eu sou crente, eu não vou perder isso. Então, o que acontece? A vida cristã dentro do mundo é um grande teste da nossa fé. Porque nós vamos ser provados, a nossa carne, ela tem certos apegos, e elas vão vir para fora. E o que acontece é que nós precisamos entender que essas coisas que aparecem dentro de nós, Deus não está julgando no sentido assim, botando o dedo, está vendo, eu sabia. Não, Ele está te ajudando a expor, a pressão expõe o teu coração e está dando uma chance de te livrar disso. E reconhecer, está errado, olha só, isso aqui que me fez afundar tudo. E aí você começa, isso se chama o processo de santificação, onde você, pelas Escrituras, pela obra de Deus, pela pregação do Evangelho, você vai solidificando a tua fé. E você cada vez mais, cada vez que você avança nesse mundo, mais você ama a Deus. Amém. Essa é a caminhada do cristão. É como a luz da aurora. Você ama a Deus, você é mais fiel, você é mais fervoroso, você é mais cheio de fé. Você reclama menos. Você cresce na tua fé. Porque os testes vão expondo o teu coração e você vai dizendo assim, não, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E você escolhe Deus. Você diz sim para Deus. Amém? Então, acima de todas as coisas, você cresce no teu amor para Deus. Porque tem algo que Deus está purificando em nós, porque Ele quer que além de você não te afundar e cair, ser tentado, ser atraído para voltar e abandonar a tua fé, Ele quer que você solidifique a tua fé, purifique a mensagem e as tuas intenções. Esse é o processo.
de restauração. Ele tem que falar, ele tem que mexer conosco para que você fale o evangelho como ele é. Amém. E não seja um evangelho político e religioso, porque o evangelho político e religioso ele é conveniente. Amém. Ele continua querendo certos benefícios e usando o nome de Deus. Amém. E Jesus diz, cuidado com o espírito político, o espírito de Herodes, o espírito religioso, porque eles são totalmente inimigos, eles são anticristo, anti o coração de Deus. Então, o que Deus precisa? E nós, domingo passado, nós estávamos falando da experiência de Isaías. Ele precisa purificar os nossos lábios. Ele precisa purificar o nosso coração para que você possa falar a verdade em amor. Amém. Porque nós lemos em Êxodo, Moisés diz assim, Senhor, mostra a tua face, Senhor, eu quero andar contigo, tu é um Deus gracioso. E aí Deus revelou o nome dele e disse, Deus grande, compassivo, longânimo, grande em fidelidade e amor, que perdoa a iniquidade a 1000 gerações, ainda que não inocente ou culpado. Amém? Ele fala da compaixão, da misericórdia, do amor, da grandeza, e a prova do amor de Deus é o Calvário. Então, como você reconcilia a verdade com o amor de Deus? E Deus não vai permitir, Ele não quer, e Ele não vai deixar que a igreja corrompa o Evangelho. Amém? Onde você fala uma coisa que é verdade, mas com o coração errado, com o espírito errado. Então, você não pode enfatizar a verdade à custa do amor. E você não pode enfatizar o amor à custa da verdade, onde você diz que é o conceito desse mundo. O amor sem a verdade é uma cultura totalmente tolerância e qualquer coisa pode acontecer, que é parte da mensagem dos falsos profetas que dizem a graça é uma libertinagem. Amém. Você, graças a Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que você não precisa ser tão radical. E, por outro lado, são os moralistas, certo e errado, que dizem assim, amém, que não tem nenhuma graça para estender. Então você pega essas duas realidades e Deus tem um grande trabalho para fazer na nossa vida. Nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos ter um encontro, nós precisamos conhecer Jesus. Amém? Porque Ele é o único que incorpora verdade e amor. Ele é a verdade e Ele é amor. Amém. Então, não adianta, fora de Jesus você não vai conseguir viver nesse mundo e representar o reino de Deus nessa terra. Amém. Nós precisamos passar mais tempo com Ele. Mais tempo com Jesus. E Jesus disse para Marta, Maria escolheu a boa parte, sentado aos pés de Cristo. O que acontece quando você está aos pés de Cristo e passa tempo com Ele, e medita nas Escrituras, e ora a Ele? Amém? O Espírito Santo de Deus se envolve nesse processo. O que Ele faz? O Espírito Santo de Deus torna Jesus real para você. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você adora dEle, como você se volta para Ele, Jesus começa a ser real para você. Daí você vai dizer assim, e você precisa gastar tempo o suficiente com Ele para Ele te enviar. Ele vai te enviar. E Jesus deixou bem claro, espera, não vai, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo vai estar não só com vocês, mas em vocês. Ele vai. E é interessante a figura que nós temos. Jesus deixou claro, o Espírito Santo vai vir e vai conduzir vocês à verdade. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, você não sabe bulhufas o que é verdade, o que é certo e errado aos olhos de Deus. Vamos dizer, o que é que nós temos quando nós não temos o Espírito Santo de Deus e não nos rendemos ao governo de Deus? Nós temos o senso de moral, justiça própria. E o que acontece quando você tem o senso de justiça própria? Você vira o fariseu que diz assim, graças a Deus que eu não sou que nem ele. Você começa a desprezar as pessoas, você começa a botar as pessoas para baixo, você começa a criar divisão e superioridade. Eu sou melhor que ele porque eu sou crente.
E aí você começa outros termos. Eu sou judeu, vocês são gentios, que era um problema. Eu sou rico, rico é o sinal de que a bênção de Deus está comigo, vocês são pobres. Então, você começa a criar um sistema, a justiça humana divide, cria superioridade, porque você se acha superior. Amém. E a única coisa que nos une é o que Jesus disse. A unidade só existe em Jesus. Ali virei a ti. E ali existe bênção e vida em Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós pregamos a Jesus, não uma ideologia política partidária. Você prega a Jesus para resolver o problema do mundo. Se você não pregar Jesus como Ele é, a verdade em amor, você atiça e acirra os ânimos de divisão, de classes, de quem é melhor, quem é pior. Então as pessoas, a parábola que Jesus disse, porque ele se sentia justo, superior, ele foi ao monte e disse assim, graças te dou a Deus, porque eu dou o dízimo, eu faço isso. E aí você aponta para baixo. Você desumaniza uma pessoa, você joga ele pior do que você, lá embaixo. Ele diz, graças a Deus que eu não sou que nem esse. E meu irmão, no momento que você despreza alguém, você vai ter dificuldade de pregar o Evangelho e querer que ele seja abençoado pelo Evangelho. Então, o que o outro diz? Senhor, ser propício a mim. Essa é a nossa visão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue sendo misericordioso. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos dê da sua graça. Que o Senhor estenda a misericórdia. Que o Senhor seja bondoso. Que o Senhor seja gracioso. Que o Senhor, amém, seja misericordioso. Que o Senhor, amém, olhe para essa situação e sare a nossa terra. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos lidando com esse conceito onde Deus quer levantar a sua igreja que pregue a verdade e expresse o amor dele. Ou seja, você prega uma verdade ideológica, vamos dizer, o evangelho, que é A mais B mais C, claro, onde a pessoa precisa decidir, se fizer isso vai para o inferno, se não fizer. Então, existe uma clareza de verdade, mas existe o amor e a graça de Deus que não quer que ninguém se perca. Amém? E Deus olha e diz assim, eu preciso, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? Pessoas que foram tocadas pelo altar somente. Foram tocadas no seu coração, a sua iniquidade foi tirada. Ou seja, aquele senso de eu sei de justiça própria e se rende ao governo de Deus agora. Então, nesse lugar, o amor de Deus é presente e agora você vai pregar o Evangelho. Então, qual é a missão da igreja nessa hora? Como nós resolvemos esses problemas que nós estamos vendo? Amém. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter um correto entendimento do Evangelho e da vontade de Deus. Procura conhecer qual a vontade do Senhor, não te embriagar com vinho, seja cheio do Espírito, para ser enviado nessa hora. Então, é um assunto muito sensível, porque nós queremos resolver os problemas da humanidade e tocando numa esfera que ela é ardente, ela é inflamatória. Amém. É inevitável, o campo político, ele gera inimigos, porque o discurso é acirrado, porque você só consegue ter vitória política se você provar que o governo do outro foi uma porcaria. Amém? Ele fez tudo errado, o meu é melhor, essa pessoa tem que sair para mim poder entrar e melhorar a nação. Amém? Ele é, por si só, destruidor, diminuidor, mesmo que as pessoas digam assim, mas é só um discurso, e esse é o conceito. Amém? É só aquela política, nós não podemos. Amém? Se eu não falar isso, imagina, eu não vou acessar esse grupo, eu preciso mais radical. Amém? E política é isso, você tem que agradar todo mundo e fazer um grande pacto nacional. Amém?
para você governar e fazer da nossa nação uma nação próspera e cristã. Amém? Não. O pacto foi feito na cruz. Amém? Unidade só em Jesus. Prosperidade só em Jesus. Amém? Só Jesus Cristo salva. Então, esse termo, sincretismo, se chama duas ideias meio que diferentes e eu posso tentar juntar elas. Cristianismo e político. Amém? E aí você cria termos como uma nação cristã. Graças a Deus que nós temos uma nação cristã. Mas o que define uma nação cristã? Amém? São termos cunhados e montados que não existe Bíblia para dizer isso. Você pode dizer que tem muitos cristãos dentro dessa nação, mas você não pode dizer que é uma nação cristã. Porque o Evangelho atinge o coração das pessoas. Se você quiser salvar a nação, você tem que atingir o coração da nação, o que é tomar, amém, o lugar de decisão, que é político, executivo, legislativo e judiciário, e colocar, amém, pessoas morais, justas, corretamente, para que nós possamos ter uma nação abençoada. Ou seja, você precisa, você, igreja, é o bastião, é o domínio do que é moral e justo, porque você é crente, você lê a Bíblia. Mas você precisa do poder político para levar adiante os propósitos de Deus na terra, o que nunca aconteceu, né, no reino de Deus. Então nós cedemos a nossa força cristã, a força da igreja, ou seja, o risco que nós temos hoje é que a igreja seja um poderoso lobby político só, para os seus interesses, para alavancar seus interesses, dar nome de rua, amém, cuidar um pouco mais, dar para nós uma certa garantia, amém, atender às necessidades, ou seja, nós vemos assim a lista, nós temos que cuidar dos pobres e dos velhos, e a saúde do povo, então nós vamos politicamente e exigimos, essa é a nossa plataforma para nos associarmos, então você vota em alguém, e aí você diz, graças a Deus que essa nação, amém, não, amém. Nós estamos entregando a nossa autoridade para um meio político e estamos abrindo mão da nossa autoridade de pregar o evangelho com poder, sinais, prodígios e maravilhas e trazer o reino de Deus e sarar essa terra através do governo de Deus. Amém. Amém. E não é uma coisa simples de você, amém, lidar hoje em dia com isso. Mas a sensação que parece que existe uma mistura e o inimigo sugou a igreja para dentro disso, porque, amém, de alguma maneira tem erro no processo, na teologia, e o que nós temos visto é que nós temos visto muitos políticos usando a Bíblia sem nenhuma capacidade para usar a Bíblia. Amém. Amém. Agora, se você não tiver um governo, como a Bíblia diz, e respeitar os governos, vira baderna, então o governo, ele tem a sua função, mas o que nós estamos dizendo é isso, e a igreja tem que ter uma influência, amém, importante, porque se o meu povo orar e tomar o seu lugar e viver, amém, em qualquer nação, eu vou, amém, Deus pode operar naquele ambiente, amém. O grande problema nosso é esse casamento, essa aliança que está sendo feita entre política e cristianismo. E o que acontece é que a palavra de Deus é a única capaz, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada. Nós precisamos dividir bem corretamente o que está acontecendo. Amém. E nós precisamos ter clareza. Amém? O que nós estamos vendo? Olha só, pensa que nós estamos vendo. Dizem que tem um genocídio horrível acontecendo na Nigéria. Há alguns anos já, cristãos morrendo, mas ninguém sabe disso. Igrejas sendo queimadas, ninguém vê isso. Só se fala do que está acontecendo na Palestina ali. Mas o que está acontecendo na Nigéria
é 1000 vezes maior do que potencialmente o que possa estar acontecendo ali. Então, você vê como você reage, amém, a isso. Você vê passeatas, nós estamos vendo cada vez mais esses protestos, passeatas gigantes. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Amém. Então, lá na Inglaterra tem esse primeiro-ministro que está querendo implementar a identidade digital para controlar todas as coisas. Amém. E existe, então, esse protesto grande nas ruas. Nós não podemos entrar com isso. Olha o que aconteceu no Nepal. Amém. Coreia do Sul, amém, recentemente, disseram que prenderam um pastor. Ele sumiu, não sabe o que aconteceu. Mas esse pastor, alegadamente, foi preso porque ele estava, amém, entretendo um candidato na sua igreja, amém, e tomando posições políticas. Então, o que começa a aparecer? O que está acontecendo? Que os problemas, amém, as pessoas estão sendo presas. Tentativas de assassinato. É por causa da sua fé ou por causa da sua posição política? Amém. A pessoa é um mártir político ou um mártir cristão? Amém. É importante isso ficar claro. Amém. Porque se você entende que a pessoa que é um mártir político, que era uma pessoa cristã, mas ela foi morta por suas posições políticas, se você tiver clareza disso, ok? Mas se você entender e promulgar e propagar que a pessoa que foi morta por posições políticas, mas ela é um mártir cristão, tu incentiva ainda mais o cristianismo político que nós estamos vendo. Amém. Então, amém. Nós precisamos pensar. O Brasil, as nações, nós estamos nesse processo, presos políticos, violência, tentativa de assassinatos. Como você lê isso? Amém? E qual é a reação da igreja? Como você opera, como você faz? Amém? E uma das coisas sérias e importantes para nós, Jesus não era uma figura política. Amém? Ele operou fora do sistema. Você não viu nunca Jesus numa passeata, amém, contra o aborto, amém. Amém? Por mais que seja uma causa justa, amém. Então, qual é a maneira, como você opera nesse sistema, amém? Então, nós terminamos domingo passado em Atos 4, eu queria retomar de Atos 4. De novo, porque nós estamos falando de pessoas da igreja que é povo de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, chamado para Ele. Nós temos um rei que é Jesus, o nosso Senhor, e nós queremos avançar o reino dele, Ele nos chama para chamar o reino de Deus, mas nós vivemos na terra, debaixo de leis. Como você opera? E nós não podemos perder essa capacidade de enxergar e não esquecer que nós somos forasteiros aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Então, nós estávamos comentando, domingo passado, que essa é uma das grandes bênçãos do Espírito Santo de Deus em nós, viu? Ele nos leva para cima. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo em nosso coração de que nós somos salvos, nós somos lavados e nós somos marcados por Deus até ou Ele voltar ou nós saímos dessa terra. Então, nós temos esse selo que diz lá, e o que nos faz viver nessa terra? Graças a Deus, se eu tiver que lidar com situações adversas, como os 3 na fornalha, amém. Deus, presente, ausente aqui no corpo, presente com Deus. Amém. A vida pela fé implica que você enxerga algo maior. Amém. Tem algo dentro de você, o Espírito de Deus se move em mim. Amém. Ele se move, ele faz você viver diferente. Eu danço como Davi, amém. Eu ajo diferente.
Eu lido com Golias diferente, porque eu tenho uma outra vida, eu tenho uma outra perspectiva, eu tenho um outro galardão. A eternidade entrou no meu coração e me faz olhar para o mundo natural diferente. Amém? O Espírito Santo de Deus em nós é condição sem a qual você não consegue viver nessa terra. Você precisa dele, da vida de Deus. Enchei-vos do Espírito e continuar se enchendo do Espírito para você lidar com os desafios, pressões e limitações dessa terra, sabendo que isso aqui é temporário e nesse meio do caminho nós temos o dever e o teste da nossa fé é dizer, no meio de tudo que nós estamos vivendo, eu vou ser fiel a Deus e vou amar a Deus mais. Amém. Eu vou crescer na minha fé. Amém. Porque, amém, não existe ninguém como o meu Deus. Amém. Eu fui amado por Ele. Amém. Eu, perdido, pecador, longe, sem destino, eu ia para o inferno. E Ele me amou. Amém. E o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito. Então, quanto mais eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu tenho a verdade de Deus no meu coração, eu vou querer ajustar a minha vida, alinhar a minha vida, posicionar a minha vida melhor. E aí nós caímos nessa situação. A quem enviarei? E aí Deus diz, uma igreja cheia da palavra de Deus e cheia do amor de Deus. Isso significa cheio do Espírito. O Espírito vai guiar toda a verdade e o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Essa é a razão, porque o Espírito Santo é essencial. Você não pode. E Jesus disse, não sai daqui. Porque vocês precisam. E meu irmão, o que nós estamos vendo é um movimento para salvar, restaurar e consertar as coisas na força humana, com o mecanismo humano que é a política. Amém. A política não resolve os problemas. Amém. Então, Atos 4, você vê esse momento da igreja, onde, olha o que acontece, o Espírito Santo, eles têm um céu na terra, amém? Jesus andando com eles, Jesus instruindo, corrigindo, eles estão, amém? O verbo de Deus, a palavra de Deus, e olha o que a Bíblia descreve, cheio de graça e de verdade, cheio, amém, da graça de Deus e de verdade. Nós vimos a sua glória, essa é a nossa referência, Jesus é a nossa referência, como Jesus agiu, o que Ele fez. E aí, esses discípulos andaram com Jesus, e viram, e por várias vezes eles disseram, quer que a gente mande fogo do céu, quer que a gente faça isso. Eles diziam, vocês não sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem, Ele veio para salvar o perdido. Amém. Quer que a gente limpe com tudo? E faça, um Deus, é o grande teste. Eu vou eliminar todo mundo e fazer de ti. Não, Deus não é esse o coração. Deus quer salvar a humanidade. Amém? Deus quer salvar a humanidade. Amém? E nós que vamos decidir, por nossa moral, quem merece salvação e quem não merece. Porque nós estamos começando a fazer acepção de pessoas. Esse aí tem que mais é que morrer no inferno. Foi uma das coisas interessantes que aconteceu com Jonas. Jonas disse, eu sabia que tu era um Deus misericordioso e ia salvar todo mundo. Eles iam se arrepender, eles não merecem isso. Eu não vou pregar o evangelho. Eu disse, amém. Nós perdemos a capacidade de amar, de perdoar e de abençoar as pessoas. Abençoa a quem te persegue. Amém. Perdoa aquele. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Amém. Nós perdemos a capacidade de ser cristão nessa hora. Nós caímos no engano desse mundo e o nosso coração está cheio de ódio. E o que acontece? A igreja foi chamada por Deus para reinar na terra. Nós temos autoridade. E se nós, sem saber, nós estamos exercendo a nossa autoridade, mas nós estamos cheios de ódio. Nós estamos fomentando essa situação, se nós não cuidarmos. Amém. Então, olha o que acontece, cheios do Espírito. A primeira coisa que ele vai, estende a mão e aquele coxo é curado. Os religiosos pulam para cima. Amém. Quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é? E aí, então, Atos 4, diz assim, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. E eles começaram a arguir, em nome de quem vocês fizeram isso? Amém. Amém?
Amém. Eu sou parte desse sistema, amém, que nós estamos vivendo. Ninguém está se esquivando. Mas você imagina você ser inquirido, perseguido e chamado na responsabilidade e ameaçado de morte, prisão e chicote, porque um coxo foi curado. Esse é o alvo, isso que nós temos que buscar. Nós precisamos ser revestidos do alto de poder para pregar o evangelho, avançar o reino de Deus. E Jesus diz assim, se vocês forem perseguidos por amor de mim e do evangelho, bem-aventurados vocês são. Nós precisamos ter certeza pelo que nós estamos sendo perseguidos. Porque nós amamos a Jesus. E porque nós amamos o evangelho. E por conta disso, nós amamos as pessoas. Amém. E nós amamos. Então, nesse momento onde ele é questionado, qual é a reação de Pedro? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, autoridades. Ele está lidando com autoridades. Amém. Ele está lidando com autoridades. Meu irmão, para você lidar com esse mundo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Está escrito aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades do povo, anciãos e tudo mais. Essa é a função da igreja, para lidar com esse mundo, com o que está acontecendo. Cheio do Espírito Santo, amém. Jesus esteve na presença de Pilatos, ele esteve na presença de Herodes, amém. Jesus esteve no meio, mas ele não era do meio. Ele foi julgado pelo sistema político e religioso da época. Por sua posição, amém. Por só fazer o bem. Amém. A única coisa. Autoridades do povo e anciãos. Então, guarda isso, a importância que é nesse momento, onde vai ficar cada vez mais evidente a importância de como você opera. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus dentro de nós é o Espírito da verdade e é o Espírito de amor. Essa é a consequência de estar cheio do Espírito. Você vai falar a verdade em amor. O que é uma coisa cada vez mais difícil de conciliar. Falar o que é certo, falar a verdade, mas com o coração correto. Amém? Porque se nós estamos feridos, magoados, amém, cheios de problemas, rejeitados, nós vamos estar dando uma torcidinha e usar a verdade. Amém? E aí eles disseram, foi em nome de Jesus que esse foi curado. E versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não existe solução econômica, financeira para as nações, cura. Não existe solução, não há salvação, não há solução em nenhum outro senão Jesus. Só Jesus Cristo salva, liberta, transforma, abençoa, prospera, sustenta, cura e cuida de nós. Amém? Só Ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa mensagem pura, com o coração puro, e tentar, no meio desse mundo hostil, político, religioso, pregar essa mensagem. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Amém? Puro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome. Amém. Não existe nenhum outro sangue. Amém. Não existe ninguém debaixo da terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí eles disseram, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você não vê da parte deles insultos? Amém. Desprezo, deboche. Paulo, na sua maior pressão, confrontando, eles disseram,
Ele falou, desculpa, eu não sabia que ele era um líder. Amém. O sumo sacerdote. Não se deve falar mal de um líder. Amém. Sabendo operar no sistema político religioso e não perdendo a essência e a pureza do Evangelho. Esse é o grande desafio. Só o Espírito Santo de Deus vai ser capaz de fazer isso conosco. Amém? Porque a nossa cabeça ela é corrupta. Amém? Nós não temos, nós precisamos de Deus para apresentar Deus. Amém? Nós precisamos estar cheios de Deus para falar de Deus na medida certa, na hora certa, no plano certo, falar quando deve, no tom certo e com o Espírito certo. Amém. E eles, amém, o que é a maneira como eles interagiram com as autoridades fez com que as autoridades disseram, é tão real o que eles estão expressando, eles eu tenho que reconhecer, eles andaram com Jesus, eles estavam na presença de Jesus, porque eles estão falando que nem Jesus. Amém. Eles estão sendo fiéis em transmitir, porque eles estão dizendo, eles estão pregando de algo com convicção, com amor, com a mensagem própria. É tão real o que eles estão falando, que é o próprio Jesus que está ali. Eles foram enviados por Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém. E aí, apesar de tudo, não dá para negar, aqui disseram, que um sinal notório foi feito. Mas mesmo assim, para que não haja mais divulgação entre o povo, e o nosso sistema, amém, seja afetado, ameacemos-los para não mais falar nesse nome. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falem nesse nome. Nem ensinassem em nome de Jesus. E aí eles disseram, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos a voz ante dos homens. Essa, amém, é a razão porque você pode ser perseguido. Porque alguém diz para você, não fala de Jesus. Amém. Essa é a única razão. Pois nós não podemos deixar das coisas que vimos e ouvimos. E eles queriam castigar, em alguns outros casos eles eram açoitados. Eles ameaçaram. Uma vez soltos, qual é a reação? E meu irmão, essa é a minha palavra. Qual é a reação diante de tudo que nós estamos vendo? Você vai para a presença de Deus. A igreja se reúne em oração. Amém. Essa é a razão, nós precisamos. A igreja tem que se reunir, a igreja tem que orar, e tem que ouvir, Deus, qual é o coração, qual é o espírito, o que tu está falando? Fala conosco, Deus. Deus, tu soberano Senhor do céu, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo. Os povos se enfurecem. Amém. E se enfurecem. Levantaram-se os reis e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque eles estão se levantando, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Ou seja, todo mundo está se juntando contra isso. E olha o que ele está dizendo. Eles estão levando a Deus a pressão e não indo para as ruas. Eles estão dizendo, as autoridades de todos os níveis, governamentais e humanas, estão se levantando contra ti. Eles foram a Deus e disseram, Senhor, Deus, olha para as ameaças, amém, e concede aos teus servos que com mais intrepidez preguem a palavra. O que é? Anuncie o evangelho em amor, amém? E o que aconteceu? A casa sacode, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com mais intrepidez eles continuavam pregando o evangelho. Essa é a nossa função, amém? Prega o evangelho, amém? O evangelho que salva, transforma e liberta, amém? Amém? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores do reino. E, meu irmão, a solução para o nosso país é Jesus Cristo. A solução para as famílias é Jesus Cristo. A solução para esse problema do teu filho é Jesus Cristo. A solução para todas as áreas. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e Rei. E a igreja, agora, porque tem essa visão celestial,
amém, e ela não perdeu a visão celestial e diz assim: Deus está sentado no trono, Ele é Senhor, Ele é Rei, eu não posso falar o que eu quero e nem, amém, fazer o que eu quero, e nem agir. Deus não nos deu liberdade para agir com ira, ressentimento, ódio, rancor e não ter perdão. Ele não deu essa liberdade para nós. Não foi dado a nós a liberdade de agir na carne. Amém? Da onde nós tiramos isso? Mas tu não sabe o que a pessoa fez? Não foi dado a nós a liberdade de não perdoar, não amar e lidar com ódio e amargura do nosso coração. Nós precisamos resolver esse assunto. Amém? E de alguma maneira continua dentro de nós. Amém? Continua dentro de nós. E é isso que Deus está fazendo. Deus está restaurando algo, está curando-nos. Amém? Nós somos o responsável muitas vezes. Então, alguns domingos atrás eu estava perguntando: por que tanto ódio? Tanto ódio. Amém? E parte da resposta é nós temos que olhar para dentro da igreja. Amém? Para dentro de nosso coração. Atos 10. Eu não vou ler muito esse texto, como vocês já sabem, nós já falamos sobre esse texto, mas eu queria citar o que esse texto diz. Foi um marco revolucionário na vida da igreja, onde os discípulos de Pedro disseram: salvação é só dos judeus. Amém? É uma salvação nacionalista, é só dos judeus. Amém? E aí Pedro tem aquela visão do lençol descendo. Ele diz assim: mata e come. Ele olha a voz do céu: não, eu jamais vou tocar em coisa imunda e impura. E aí ele ficou encucado com aquilo. E o Espírito Santo de Deus diz, ele não teve a revelação inteira, mas o Espírito Santo dele, de Deus dentro de nós, disse: amém, não descarta, considera. Tem gente batendo na porta, vai com eles. E ele acaba chegando na casa de um gentil. E no caminho, esse homem gentil, centurião, reuniu toda a família, pegou toda a vizinhança, os filhos, todo mundo, e disse assim: eu estava diante de Deus, eu estava orando, fazendo a minha prece, amém? Eu não sei o que ele estava fazendo, mas um anjo apareceu e disse assim: manda alguém chamar Pedro. Amém. Deus abriu a porta do Evangelho para aquelas pessoas que Pedro e os judeus não queriam oferecer. Porque nós somos partidaristas, nós queremos ser melhores. Amém? Eu não vou dividir isso aqui, é meu. Amém. E Deus dá o Evangelho é para todos. E aí o que acontece? Aquele homem humilde diz: eis aqui estamos, todos nós, reunidos na presença de Deus, para ouvir tudo o que por Deus foi. Amém. Fala para nós. Amém. Amém. Coração. Amém. Quantas pessoas, amém, precisam, querem ouvir o Evangelho? Mas Deus precisou tratar com Pedro, fazer: o Evangelho não é para vocês imundos inferiores. É isso que Pedro, inclusive, fala no discurso: Deus falou comigo que não é para tratar os outros como se fosse, amém, de segundo escalão. Versículo 34 de Atos 10. Então Pedro falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Seria possível que nós temos dificuldade de pregar o Evangelho para pessoas de partidos diferentes, de cultura diferente, de time diferente, de coisa diferente, de família diferente, de visão diferente.
Mas essas pessoas são gentios mesmo. Elas são fora. Porque nós nos achamos superiores. E nós temos direito mais do que os outros. Quando Deus diz assim. É interessante quando Deus anunciou. Paulo, quando ele escreve em Gálatas, ele diz assim, que Deus tinha pré-anunciado o Evangelho para Abraão, dizendo que em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra. E aí ele estava dizendo, por que esse tempo de lei, então? Por que toda essa figura de Israel e a lei e tudo mais? Ele falou assim, porque ele estava esperando a promessa chegar a Jesus Cristo. E a lei deixou claro, foi esse momento na história, deixou claro, que você não pode receber a bênção e ser salvo cumprindo a lei. Então, ele chegou a um ponto onde o homem precisou, no seu limite, reconhecer que não tem condições de cumprir a lei de Deus. E aí, eles começaram a ver a necessidade de um Salvador. E aí Jesus veio e cumpriu a lei, sem pecado. E aí ele diz assim, e derramou isso que vocês estão vendo, o Espírito Santo, que é o selo, a promessa feita lá atrás, que é o dom de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, a salvação. E aí ele chega à seguinte conclusão, e esse presente, essa promessa, é para os gentios também. Ou seja, você olha para o espectro de pessoas ao nosso redor e nossos relacionamentos, e nós estamos começando a ter dificuldade de pregar o Evangelho para certas pessoas, por causa dessa. Então, o que diz assim? Em qualquer nação, olha o que ele está dizendo, em qualquer nação da terra, não existe nação superior ou inferior. E, meu irmão, o espírito político, ele cria essa divisão. Ele chama as pessoas inferiores. Nós somos bons, nós somos melhores. Nós somos grandes, nós somos superiores. Nós somos. Amém. Em qualquer nação, aquele, e aí é interessante, não é a nação que é cristã e que vai ser salva. Dentro de qualquer nação, aquela pessoa que faz o que é agradável e teme a Deus e o que é justo, é aceitável para Deus. Então ele aponta no meio das nações uma pessoa, duas pessoas, é um a um. A salvação é pessoal. Tanto é verdade que vai chegar um dia que todos nós, individualmente, vamos comparecer diante de Deus para prestar conta do que nós fizemos. E não dizer assim, eu era parte de uma família cristã. Não, é pessoal. Essa é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando que o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Versículo 44. Ainda ele falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. Puf! A promessa era para os gentios. Amém? E criou uma polvorosa, criou um agito, porque, amém, essa notícia chegou até Jerusalém. Como assim? O Espírito Santo de Deus está vindo sobre... Amém? O que tu estava fazendo, Pedro? Ele teve que contar a história. Amém? Ele teve que contar a história. Versículo, amém. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. A palavra do Evangelho estava sendo pregada. Amém. As pessoas receberam o Evangelho. Amém. E receberam o dom do Espírito Santo. Amém. Alguém foi salvo naquele dia. Amém. Essa é a marca. O Espírito Santo de Deus é a marca. Amém. Você foi salvo. Amém. O Espírito Santo de Deus foi um selo que você recebeu que... Amém. Deus me ama, amém, tem um plano para a minha vida, amém, o céu, amém, as coisas mudam, porque o Espírito Santo selou essa operação em nós, de uma certa forma, amém, e nós somos salvos. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus do povo escolhido, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, é um presente, amém. E aí, o que Deus fez é que não é
salvo quem é judeu ou circunciso, mas é aquele que é pela fé. Amém. A tua nacionalidade ou o teu direito, amém, de nascimento, ou tua identidade, ou tua associação, não salva. Mas é a tua decisão pessoal. Paulo é chamado ou Pedro é chamado para Jerusalém e diz assim, me explica para nós aí o que está acontecendo. Chegou ao conhecimento, capítulo 11, versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Opa, amém, alguma coisa mudou. E aí ele explica tudo o que aconteceu. Eu estava falando, amém. E olha o que ele diz, no versículo 14 diz, o qual te dirá a palavra mediante a qual será salvo, tu e toda a casa. Então o que ele está dizendo? O anjo disse para Cornélio, vai chamar que ele vai falar certas palavras que ao você ouvir ela e receber, você vai ser salvo, salvação. Quando eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. E aí ele diz assim, o Espírito Santo caiu sobre eles, sobre a casa de Cornélio, como nós no Pentecoste. Amém. Nós somos irmãos, então, agora. Amém? Em Jesus Cristo. Amém. Porque nós temos o mesmo nascimento. Agora nós nascemos, o Espírito Santo caiu neles, caiu em nós. Agora eu não posso olhar de baixo para cima, nem achar que eu sou melhor. Ele é meu irmão em Cristo. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, porque Deus escolheu salvar a ele e salvar a mim. Ou seja, ele começa a quebrar esse senso partidário, amém, que nós temos de divisão, de eu sou melhor do que o outro, e diz assim, todos nós carecemos da graça de Deus. E o Evangelho, amém, começa a transformar a história. E aí, versículo 17, e olha a conclusão que eles tiveram. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para resistir a Deus? Amém? Você eu que vou dizer que aquela pessoa não pode ser salva? Você eu que vou dizer que Deus não quer salvar e restaurar aquela vida? Quem decide é Deus. Amém? Ou seja, nós estamos numa época que você não pode descartar ninguém, você não pode desconsiderar, não pode desprezar e dizer, e nós precisamos gastar mais tempo aos pés de Cristo e ser enviados por eles para pregar o Evangelho aonde Deus nos enviar. Amém. Quem era eu? Então, o que eu gostaria de dizer, o Espírito Santo dentro de nós é uma marca de que nós somos salvos. Nós precisamos estar cheios do Espírito, primeiro. Amém. Receber o Espírito Santo de Deus como sinal de que nós recebemos o dom da salvação. Cristo Jesus agora vive em nós pelo seu Espírito. E quem era eu? E ele diz assim, nós recebemos o dom do Espírito porque nós cremos em Jesus. Amém. Versículo 18, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, olha a conclusão, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Logo, aos gentios também foi concedido a bênção da salvação. Que bênção, amém? Que bênção. O que acontece é o seguinte, nós não somos quem decide quem é que pode e quem não pode. Nós somos servos de Cristo, Ele decide por todo mundo, prega o Evangelho. Bom, esse eu não vou, esse eu não gosto porque ele é afiliado tal, porque ele tem essa prática de vida que não... Ou seja, nós estamos usando o cristianismo como algo... Nós somos moralistas, porque a nossa justiça própria impede de conviver com a pessoa, mas Deus quer que você avance o Evangelho e salve a pessoa com a pregação do Evangelho em amor e com a verdade. Amém. Foi revolucionário essa operação, amém? Revolucionário.
E uma das coisas importantes nessa hora, Paulo descreve: eu quero conhecer a Cristo, não tendo justiça própria. Isso é uma das grandes coisas. O que nos divide e separa é esse senso de que eu sou melhor que o outro. Amém. Graças a Deus que eu, quando Jesus falou comigo, eu obedeci, os outros não obedeceram. E eles merecem o castigo. Amém. Será que o nosso coração ferido, magoado, ressentido, traído, e abusado e rejeitado está nos impedindo de pregar o Evangelho? De estender amor, estender perdão? Amém. É algo que nós precisamos considerar. Então, Gálatas 13, eu citei o texto só para a gente. É importante a gente ter versículos. Amém? É importante ler a Bíblia. Amém? Firma a tua fé em algo, não o que você acha. Amém? Eu senti, eu aprendi. Está escrito. Amém? Está escrito. Então, rapidamente, Gálatas 3:1 diz assim: o que aconteceu com vocês, Gálatas insensatos? Quem enganou vocês e jogou encanto na vida de vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto, crucificado, Jesus Cristo? Amém? Foi exposto como crucificado. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, você recebe a salvação pelo dom de Cristo, da justiça de Deus, e agora você se aperfeiçoa a dizer certo e errado, circuncisão, você vira um moralista, confiando na tua justiça própria e não na justiça que vem de Cristo. Ele morreu pelos teus pecados. Amém. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, vocês estão se aperfeiçoando na carne. Ou seja, você te afasta do Evangelho, onde nós somos salvos por causa do amor dele, nós pecadores. E nós continuamos por resto da vida sendo salvos, não por causa do nosso direito, mas nós somos alvos do amor de Deus. Não te acha, amém? E não começa a criar divisão achando que você é melhor que o outro. Amém? Teme a Deus. Terá sido em vão que você sofrendo tantas coisas. Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pregação da fé. Amém? Aquele que concede o Espírito Santo e faz milagres, e vai operar coisas grandes nessa nação, vai ser pela operação da carne, da justiça própria, da nossa moral, ou vai ser um dom de Deus? Oh Deus, amém, na sua misericórdia, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu vou vir do céu e vou ser gracioso e vou curar essa terra. Amém? E aí ele diz assim: Abraão creu em Deus. E diz assim: sabei que os da fé é que são os filhos de Abraão. Versículo 8, é importante ler essa parte. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Ele estava dizendo lá atrás, em Abraão, ele estava dizendo assim: ele vai justificar pela fé os gentios também. Não é só. Amém. É a sabedoria dele. Amém. É uma benção. Ele era um brilhante Paulo na revelação que ele teve do Evangelho. De ele ler lá atrás e diz: Deus estava prevendo que ele ia salvar os gentios também, pela fé. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Amém. Deus não é elitista, nós somos elitistas. Nós somos elitistas. Nós somos arrogantes. Nós idolatramos, nós somos bons, nós fazemos tudo certo. Nós somos Deus. Amém. Ele diz assim que ele pré-anunciou o Evangelho lá atrás, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Em todos os povos vão ser abençoados. Então, quando você olha, nós estamos olhando aqui com a bênção,
como assim, a bênção de Abraão significa dinheiro, prosperidade, felicidade, segurança, amém, e vão evitar problemas. Ele diz, a bênção de Abraão vai vir, que ele vai salvar a humanidade inteira. Essa é a visão de Deus da terra. Ele vai, amém. Essa coisa que tu tem, Abraão, pela fé, esse contato comigo, de andar na bênção, andar comigo, e porque tu anda comigo, eu vou ser, amém, eu vou cuidar de ti, vou te fazer um vencedor e tudo mais, fruto desse relacionamento. Esse relacionamento que eu estou tendo contigo aqui, eu estou anunciando, é para todos os gentios, todos os povos, para todos na terra. Amém? E aí ele diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Amém? Por obras, porque eu faço tudo certinho, ninguém é justificado. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição, dessa amarra de ter que fazer, amém, de ter que depender da nossa salvação por cumprir 100% a lei. Mas Ele nos resgatou dessa realidade em Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus veio para dizer assim, ó, eu vou cumprir a lei por vocês. Se vocês colocarem a fé em mim e me seguirem, vocês vão ganhar o dom da justificação. Vocês vão ser justos, porque eu fui justo. Lembra sempre, para o resto da vida, vocês não têm condições de agradar a Deus. Mas se vocês colocarem minha fé em mim, no que eu fiz e no meu amor por vocês, eu vou ser justo por vocês. Agora, fiquem em mim. Não se acham e saiam para fora e dizem assim, agora eu sou salvo e agora eu sou melhor que os outros. Não. A nossa justiça está em Jesus. E ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Irmão, toda essa obra foi para que o Evangelho chegasse a toda a criatura. Amém. Nós recebemos o Evangelho, graças a Deus. De graça recebeu o Evangelho, irmão, de graça oferece agora. Amém. Então, hoje eu procurei colocar para os irmãos o Evangelho e a salvação é para indivíduos, não é para grupos. Ok? Nós temos que cuidar muito como nós estamos lidando. O que nós estamos tentando fazer? Cristianizar, amém, a política. Então, existem essas duas opções. Você mundaniza a igreja ou você cristianiza o mundo. Amém? São as mesmas coisas. Ou você mundaniza a igreja, você traz os costumes do mundo para dentro da igreja, mas você pode também pegar termos, ideias, conceitos e tentar cristianizar a Babilônia. Amém? O mundo, que Deus diz assim, o mundo jaz no maligno, você não pode consertar o sistema. Você não pode usar o sistema político para levar adiante o reino de Deus. Amém? Você não pode olhar sistemas do mundo. Amém? Quando você precisa agradar as massas, você tem que criar uma média. Você vai comprometer a verdade, fazer concessões. Então, o risco que tem, por exemplo, se você juntar a política com o cristianismo, é você subir na sua plataforma e pedir o voto da igreja, dizendo eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Para você ser eleito, as pessoas vão dizer, vocês têm que entender que para mim ser eleito eu tenho que ter a maioria, eu tenho que derrubar o discurso de ódio dos outros, levantar um discurso bom, e eu vou ter que negociar com fulano tal, que não é cristão, mas tudo para o reino de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, e para que o Brasil seja salvo, e que o Brasil tenha, amém, a prosperidade e o favor de Deus. Amém. Nós estamos distorcendo a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é dessa forma. O Evangelho vai e prega o Evangelho.
para o teu vizinho e ama o teu vizinho. Amém. Essa é a resposta. Nós temos o risco de estar oferecendo um Jesus político. E quando você junta as duas coisas, o que acontece? Você acaba se engajando a igreja para lutar por isso. Amém. E nós nos vemos lutando por essa lógica política. Para salvar uma nação inteira, você precisa usar a política. Para salvar indivíduos, você precisa do Evangelho. Amém. Amém. Pode ser sutil, mas é o que nós estamos vendo. Uma mistura. E o inimigo, ele engana, ele está sugando pastores e líderes para dentro do sistema político. Amém. Então, ao longo da história toda, nós vemos o sistema político de governo abraçado com a religião. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo esse senso continuando existindo. Então, em muitos momentos da história, nós vemos essa ideia da separação entre Estado e Igreja. Amém. E a razão principal para isso, amém, é exatamente para não contaminar a mensagem do Evangelho. Amém. Só que você usa ela ao contrário. O nosso foco como cristãos não deveria ser salvar uma nação, mas salvar as pessoas dentro da nação. Esse é o cuidado. Porque não existe esse conceito, é impossível. Amém. Como você salva uma nação? Amém. Essa é a pergunta. E Deus já preveu, já sabia disso. Amém. E Ele deu a resposta para nós. Ide por todo mundo, prega o Evangelho. Amém. Se toda a igreja que se engaja politicamente, se engajasse a sua vida para ser cheia do Espírito e pregasse o Evangelho e salvar uma pessoa, só que seja, o Brasil seria transformado. Amém. Amém? Nós temos esse risco, meus irmãos, e o risco é esse, de misturar as coisas com o intento de fazer o bem. A questão é se nós estamos fazendo um erro teológico, bíblico, não existe base bíblica para isso, de juntar no mesmo agrupamento de pessoas. Declarar o sangue de Jesus. Amém. Orar o Pai Nosso, cantar aleluia e dizer, nós precisamos ir atrás dos nossos inimigos. Abaixo, botar pessoas em prisão, nós precisamos derrubar com o oposto político, porque esse é o sistema. Você precisa derrubar alguém para estabelecer o outro. E você precisa diminuir alguém. Amém. Existe uma linguagem que é a nossa linguagem do cristão. Nós somos chamados para abençoar quando ultrajado, amém, perdoava e abençoado. Então, o que é esse imbróglio político religioso que nós estamos vendo? Está causando uma dificuldade no nosso coração da igreja de pregar o Evangelho em certos contextos, para certos grupos, para certas pessoas. Porque a mensagem do Evangelho significa Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Jesus Cristo morreu por ti. Você não precisa viver nessa. Amém? Você já teve um encontro com o amor de Deus, Criador, que morreu por ti para salvar e salvar a tua vida. Amém? Se você odeia o teu inimigo, amém, você tem dificuldade de apresentar essa mensagem de amor para ele. Amém? E esse é um pouco do desafio que nós chegamos nesse momento da história, é que nós estamos
entregando a possibilidade de pregar o Evangelho nesse momento para atingir aos nossos interesses cristãos, amém? De repente genuínos, mas usando uma outra força, que é uma força política que Deus jamais intentou. A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios 5, ele diz que Ele nos deu o seu Espírito, amém, para nós termos uma visão celestial, mas Ele confiou a cada um de nós a palavra de reconciliação, amém. Reconciliar o homem com Deus, amém. E aí nós precisamos ser honestos e sinceros e dizer assim, eu teria uma grande dificuldade, amém, de pregar o Evangelho e querer o bem de alguém, de certos tipos de pessoas. O que expõe um pouco o que ainda tem no nosso coração. Amém. Nós podemos fazer o ciclo completo e chegar nesse ponto. O amor se esfriará de quase todos. Amém. E é a sensação que nós temos. Amém. Nós perdemos a capacidade de amar. Amém. E aí nós olhamos, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, com tudo que tu tem. Cheios do Espírito. Não sai sem estar cheio do Espírito. E o Espírito de Deus é derramado no nosso coração, o amor de Deus, e você vai, estende. Amém. O reino de Deus. Para uma geração perdida, confusa, amém. Destroçada, carente, amém. Esperneando, inclusive, amém, te perseguindo, disserem todo mal contra vós. E aí você diz assim, você se dobra o teu joelho e diz, Senhor, me dá mais graça, me dá mais sabedoria, me dá mais verdade, me dá mais amor para continuar pregando, amém? Porque enquanto eu estiver aqui, o meu objetivo é que pessoas sejam salvas. Essa é a solução que nós temos. Então, de alguma maneira, nós perdemos a habilidade de liberar perdão. Amém? Nós perdemos essa habilidade. É como se não está dentro de nós. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Nós perdemos essa capacidade. Amém. Nós perdemos a habilidade de lidar com a nossa própria amargura, ódio, esse nosso partidarismo político. Amém. O que de alguma maneira é detestável, é um cheiro desagradável nas narinas do nosso rei. Amém. Esse ódio e esse partidarismo e esse... Amém. E nós somos expostos que nem Josué, esse está dentro de nós. Ou é inimigo, ou está do meu lado, ou faz o que eu penso e faz, ou é inimigo. E inimigo se destrói. Amém. Quando Deus diz, não. Amém? Então eu vou dizer o que eu disse antes. Jesus não nos dá a liberdade. Jamais nos deu e não nos dá a liberdade de nos comportarmos com ódio, rancor, amargura, ressentimento e termos esse senso de revanche, vingança e retaliação. Amém? E o que acontece? Politicamente funciona assim. Eles fizeram isso, nós vamos fazer isso agora em dobro. Amém? Dos dois lados. E nós estamos operando como as cruzadas. Amém? Em nome de Deus. Amém? Matando, destruindo. Amém? Então, o princípio e o conceito da política é: você precisa achar um culpado. Amém? Por o que aconteceu. É isso? Você precisa acusar alguém. Você precisa achar alguém que é responsável por tudo que está acontecendo. Então você achou. Amém? Libera, vai embora e vamos adiante. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pela paciência, pelo amor do nosso Deus. Amém.
Então, o que é que é o grande desafio da nossa vida? Como nós ler corretamente o que está acontecendo, para podermos agir. Amém. De que lado, assim, nós vamos colocar? Eu vou me colocar do lado desse. Eu cito, amém, algo pitoresco, mas do meu avô, amém, é típico. Eu vi a grande sabedoria, porque mesmo entre os nossos, amém, as pessoas se matam no estádio de futebol. Esse é o espírito desse mundo. É de rivalidade, é de revanche, é de retaliação, é de ódio. Amém. Esse é o espírito que nós temos. Então, quando eu vejo, amém, e nós perdemos a capacidade de ingenuamente torcer por alguma coisa, né? Amém. Nós perdemos essa capacidade. Mesmo, amém. E é interessante como o mundo opera, ele coloca competição um contra o outro, né? Amém. A rivalidade entre nós e nosso país vizinho na Copa. Amém. Amém. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, esse é o mundo. E, meu irmão, ele parece simples, mas é dessa maneira que Jesus diz: vede que ninguém vos engana, porque você é sugado para dentro desse ralo, desse lixo do sistema, e no fundo você se vê, amém, brigando, amém, se levantando um contra o outro, numa arena que Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Amém. Então, o meu avô, amém, como nós éramos netos, né, na nossa ingenuidade, vô, tu é gremista ou tu é colorado? Eu sou do time de Jesus. Sempre foi essa a resposta. E ele vivia assim. Amém. Essa era a vida dele. Ele vivia dessa maneira. Amém. Você pode apreciar, meu irmão, você pode apreciar um bom esporte. Mas no momento que ele cria uma animosidade, um ódio por alguém, nós temos que olhar e dizer assim: tem alguma coisa errada dentro do nosso coração. Alguma coisa não está certa. E nós estamos nos tornando incapacitados para pregar o Evangelho. Porque você precisa liberar o amor de Deus. Amém. Então, nós precisamos de um derramar, de um mover, de uma visitação, de um restaurar. Nós precisamos que Deus nos restaure a sua igreja. Amém. E de alguma maneira nós precisamos achar, amém, eu digo, o que é o certo e errado. Amém. A Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia mais. Amém. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz, certos termos que nós estamos defendendo e nós estamos distorcendo. Amém. E para provar um ponto que parece interessante, para agradar a nós mesmos e aos nossos valores e aquilo que a gente crê, e muitas vezes por ganância, amém, por ter um nome, por ter um... Amém, nós estamos nos afastando da simplicidade e pureza devidos ao Evangelho simples do reino de Deus, onde você prega que Jesus me amou de tal maneira, e esse amor tomou tanto meu coração, que agora eu quero estender esse amor por ti. E Deus não faz acepção de pessoas. Amém. O mundo faz, a religião faz, a política faz. E a realidade é o que é o risco, meus irmãos, e o perigo que nós temos. É que se a igreja ao longo... Amém, e não é de agora. Ele atua nessa política partidária. Amém. Amém. Se a gente olha as grandes divisões dentro das próprias igrejas, muitas vezes, as divisões denominacionais, amém, amém, quanta coisa que nós estamos vendo. Porque, de alguma maneira, a igreja não passou na lição ainda. Amém? E nós temos que olhar para o nosso coração. Só que o que acontece? Se nós semeamos isso, nós vamos colher isso. E o que pode estar diante de nós é simplesmente uma guerra civil. Amém? Porque é isso que você colhe quando você semeia ódio e você vive nesse ambiente de ódio. É isso que nós somos. Amém? E esse é o grande risco que nós estamos vivendo. Que ao invés de colher uma colheita de almas, nós vamos colher uma guerra civil nas nações. Amém? E que nós estamos vendo o aumento e a tensão e a ebulição. Deus precisa entrar em cena. Amém? Mas a resposta
não é continuar sendo apontar o dedo, é nós, se o meu povo se humilhar, orar. Amém? E a figura de Isaías é tremenda. Amém? Isaías, o profeta, ele vai diante de Deus. Ao olhar para Deus, ele teve que olhar para o seu problema. Eu sou um homem de lábios impuros. Amém? Ele já era profeta. Amém? Já estava operando, e você tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas esse processo de santificação é tremendo. Quanto mais você olha para Deus, mais Deus tem que curar você. Amém? E nós estamos sendo curados, amém, das nossas rejeições, das nossas mágoas, amém, para poder, com tudo que acontece, com tudo que acontece, e está diante de nós, continuar a sermos cristãos, a serviço do Rei. Amém? Então, que Deus nos ajude nessa hora. Amém? Como eu disse desde o início, alguns assuntos que eu toquei, eles são assuntos um pouco mais sensíveis e polêmicos. Requer de nós processar. Amém? Pega esses textos, lê nas Escrituras, checa, amém? Testa, olha, porque assim, nós vamos precisar ter firmeza nas nossas convicções para saber operar nesse meio. Amém? E nós precisamos estar firmados, e a Bíblia chama a isso, ela nos fala sobre isso. Para nós estarmos arraigados e alicerçados em amor, em Cristo, na verdade, nós vamos precisar estar muito sólidos e compreender. Amém? Às vezes nós pensamos, Deus, eu quero conhecer a dimensão do teu amor para mim, mas nós precisamos conhecer a dimensão do teu amor e ser tocados pelo amor, porque nós vamos precisar estender dimensões do amor que a gente não imaginaria que Deus tem no coração. Os judeus nunca imaginaram que a salvação era para os gentios também. Pedro, Paulo, a resistência que eles tiveram, com tudo que eles tiveram a experiência, Deus diz assim, não julga impuro. Amém. Quem é digno do céu? Amém. Não somos nós que julgamos. Amém. Então, amém. É requerido de nós, sim, uma sobriedade e um senso de uma rendição. Se o meu povo se humilhar, esse é o coração. Porque são momentos sérios entre você joga lenha na fogueira ou você esfria os ânimos. Amém. Você joga o reino de Deus nessa panela ou você atiça a lenha. Amém. Com esses discursos inflamados, amém, que você tem em nome de Jesus, amém. E ele coloca Jesus nesse meio e Jesus não tem nada a ver com isso, amém. Então, é de nós, como eu disse, é requerido uma certa, amém, maturidade para não mais sermos como criança e ficarmos na nossa brincadeirinha, amém, de político, partidarismo e tudo mais, e olhar a Deus, amém, tem vidas em jogo, amém. É um momento importante na história, amém. E Deus tem um coração, salvar o maior número de pessoas possíveis, amém, com a mensagem de restauração, a mensagem que tocou o meu coração. Eu fui perdoado por Deus, amém. Eu fui amado, amém. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus nos... Amém? Que o Espírito Santo de Deus mova. E nós precisamos orar. Orar pelo nosso país, orar pela igreja. Amém? A igreja não pode se tornar uma plataforma política. E um palanque político não pode ser transformado num púlpito de igreja. Amém? Os dois estão fora. Não pode. Amém? Mas mesmo nesse meio, amém, confuso que é, Deus na sua misericórdia ainda, amém, amém, nesse meio extremamente confuso, amém, que nós estamos. E de novo, o amor de Deus é tão grande que ele enxerga e diz assim, não deixa ninguém enganar vocês com certas retóricas.
meus irmãos, e é sério o que nós estamos fazendo e falando em relação a como nós interpretamos e falamos certos textos. Então, a minha oração é para cada um de nós aqui. Amém. Faz o dever de casa, abre a tua Bíblia, confere as Escrituras, vê, amém, se é assim, solidifica a tua fé, confere os textos, gasta mais tempo aos pés de Cristo, deixa o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração, expõe a tua vida como Davi disse, Senhor, só no meu coração, vê se há em mim algum caminho errado. Ó Deus, vê se eu estou enfogueirando isso, com a minha fala e a minha retórica, amém, acalorada. Às vezes o silêncio é a melhor coisa que tem. Amém? A melhor coisa que tem. Porque nós achamos que o sistema vai pressionar você e vai dizer de que partido tu é, qual é a tua posição. Amém? Por quê? Amém. Nós achamos que nós temos que nos enquadrar com certos rótulos desse mundo. Nós somos cristãos. Amém? Amém. Nós somos cristãos. Amém. Ministros do Evangelho, salvos por Cristo. Então, a igreja primitiva, ela lidou com essa pressão e a resposta da igreja foi, volta aos pés de Cristo e ora, Senhor, olha para a situação. E essa é a minha oração nessa hora. Que a voz de Deus se faça ouvir nessa nação, amém? E nós estamos olhando para o nosso país, amém? Para a nossa realidade, amém? Como você lida com isso que nós estamos lidando? Que Deus nos dê a capacidade de dobrar os nossos joelhos e olhar, Senhor, olha para as ameaças. Nós estamos com pressão muito do nosso lado. E concede aos teus servos, amém, a capacidade e a graça e a unção e a força de com mais intrepidez, com ousadia, falar do reino. E é como se o céu concordasse com a oração. Tanto é verdade que o Espírito Santo desceu sobre eles. Amém. Esse é o Espírito. Amém. Fala, amém. Nós não podemos entrar nesse espírito de vingança, revanche, retaliação. Amém. Amém. Senhor, amém. Nós precisamos acalmar as lombrigas. Amém. E orar como cristãos nessa hora é dizer, Deus, amém. Se há uma coisa que nós precisamos ouvir, não é hora de participar de marcha, amém, de protesto, porque isso só está enfogueirando a situação. Mas é hora de ir para as ruas e pregar o Evangelho. É bem diferente, amém. É hora de pregar o Evangelho. Amém. E é impressionante como nós temos mais energia e vigor para participar de um protesto do que avançar o reino de Deus e pregar o Evangelho e ser cheio do Espírito. Amém. Então, para todos nós, eu creio que é um chamado de Deus para olhar o momento que nós estamos vivendo e que Deus tenha misericórdia, amém, e seja bondoso conosco. Só depende de Deus usar a sua misericórdia, amém? Nós somos alvos da misericórdia do Senhor, amém? Que Deus nos livre de achar que nós temos algum direito melhor do que os outros. Deus foi gracioso conosco, de graça recebemos, de graça dá. Então, é a nossa capacidade de estender misericórdia nessa hora, amém? E obedecemos a voz de Deus.